Olá, nós vamos falar hoje sobre dores no cotidiano. Nós usamos o corpo humano hoje de uma forma completamente diferente daquela dos nossos antepassados. No passado, eles viviam em cavernas, o homem saía para caçar, para pescar, para subir em árvores, coletar frutos e levar para a caverna para alimentar a família. E as mulheres ficavam ali naquele trabalho diário de ir pegar água no rio, trazer, proteger as crianças, ver se apareciam feras, se a criança não caía no barranco. Esse trabalhinho leve que as mulheres sempre fizeram, né? Então, quando o homem conseguia os alimentos, ele levava para casa, para a caverna, e tentavam comer o mais rápido e na maior quantidade possível, porque não havia geladeira naquele tempo. A vida foi sempre de movimentação. Os homens iam para um lado, as mulheres iam para o outro, mas os dois não paravam o dia inteiro. Como é hoje? Hoje nós ficamos sentados. Nós ganhamos a possibilidade de levar a vida numa cadeira, trabalhando no computador. É lógico que nós estamos usando o corpo hoje para uma finalidade para a qual ele não foi preparado anteriormente. E isso causa problemas. Os problemas quais são? Dores em várias regiões do corpo. Nós vamos falar sobre esse tema com o Bernardo Sampaio, que é fisioterapeuta, é diretor regional da Associação de Reabilitação em Coluna, aqui em São Paulo. Bernardo, o que gera essa vida moderna do homem e da mulher sentados o dia inteiro? Que tipo de problemas? Esse problema começa a ocorrer até sintomas sistêmicos, que a gente fala, até mau funcionamento de órgãos. Já tem alguns trabalhos publicados, algumas pesquisas que já mostram que isso é possível porque causa o sedentarismo, né? O próprio sedentarismo leva a dores articulares, dores musculares, né? Eu acho que esses são os principais sintomas dessa vida moderna, né? Da gente ficar muito tempo sem se movimentar, né? O corpo humano, a gente tem que lembrar que foi feito para se movimentar. Foi feito, desenhado para o movimento. Exatamente. Então, quanto menos a gente se movimenta, mais adaptado a não movimento ele vai ficar, né? E isso, quando a gente precisa dele para uma atividade específica, a gente não vai conseguir. Eu vou colocar para você algumas perguntas que nós recebemos aqui. Uma delas de Josimar Ster, que diz: dores de artrose, como aliviar? As pessoas chamam de artrose o que nós chamamos de artrites, né, de um modo geral. Como aliviar? Essas dores, o que acontece? Então, a artrose já tem um desgaste que é natural na articulação, seja no joelho, seja no ombro, no cotovelo, né? E, às vezes, em alguns casos, pode sim gerar dor e restrição do movimento, né? Essas dores, elas são aliviadas muitas vezes por meios físicos, né? A gente tem algumas pesquisas demonstrando que o exercício específico é uma boa maneira de se aliviar essas dores relacionadas à artrose. Um exemplo muito claro são as artroses de joelho, né? As dores nos joelhos recorrentes de artrose. Tão frequentes, né? São muito frequentes. Então a gente sabe que o trabalho específico na musculatura, principalmente de quadril e da coxa, gera uma analgesia, e muitas vezes superior à analgesia medicamentosa, né? Tendo um efeito a longo prazo e melhorando na movimentação, na qualidade de vida. Posso dizer que é sempre o movimento que corrige esse problema, ou que pelo menos torna menos graves esses problemas? Sim, a gente graças a Deus a gente já pode dizer isso aí, baseado em alguns estudos importantes, né, que o movimento tem a função analgésica. Tem uma pergunta da Patrícia Arend. Ela diz: o calor /frio influenciam na intensidade da dor? Você sabe que isso é uma questão muito recorrente, né? Que as respostas elas são incertas, né? Quando a gente pega os trabalhos científicos, a ciência ainda não conseguiu comprovar essa afirmação, né? Existe sim, a gente sabe por algumas características biológicas e fisiológicas que a condutibilidade, a condução no nervo, que é onde que a gente tem os impulsos, assim, que vem os comandos para as partes do corpo, eles são um pouco mais sensíveis para dor, para sensibilidade no frio,
né? Então, às vezes, pode acontecer devido a essa propriedade, mas a gente não pode afirmar com certeza. Só que a gente sabe que no dia a dia as pessoas sentem essa diferença, né? Só os mecanismos ainda não estão muito certos para a gente bater o martelo. Especialmente com o frio, né? Quando esfria, me dói a coluna, dói a mão. Então, e uma coisa que acontece também é que no frio a gente acaba ficando um pouco mais rígido, né? Então a gente tem uma retração muscular também natural, com forma de proteção, e às vezes as pessoas sentem isso no frio e já relacionam com dor ou alguma coisa, ou algum problema, tá, eventualmente. Nós temos aqui uma pergunta da Kátia Luiza. A Kátia pergunta: quando me levanto, sinto dores nas articulações, costas e embaixo dos meus pés dói muito. Só me levanto mancando. A Kátia não disse quantos anos ela tem. Uhum. Ela pergunta o que pode ser, que evidentemente nós não poderemos responder. Mas o que ela pode fazer para melhorar esses sintomas? Uma coisa legal, quando a gente está dormindo, a gente fica muito tempo sem se movimentar, né? Eu acho que tudo a gente pode basear bastante no movimento para essas dores inespecíficas, né? A gente está falando de uma coisa que a gente não sabe de onde está vindo, né? Então, uma dica interessante é elas trabalhar um pouquinho de movimento antes de se levantar da cama. Então, por exemplo, de barriga para cima, pode dobrar um pouquinho os joelhos, soltar a perna para um lado, depois para o outro, se sentar primeiro, deixar o corpo se acomodar e assim começar a se movimentar. Que provavelmente, né, estou supondo, uma hipótese aqui que é bem comum, conforme ela começa a se movimentar, começam a aliviar os sintomas dela. A pergunta da E. Pavanelli. Sinto dores nas pernas, mas é por causa das varizes. Gostaria de saber se existe uma forma de amenizar ou se é apenas com cirurgia. Olha, vou responder eu a essa questão. Varizes, a única coisa que resolve o problema das varizes, os sintomas que elas provocam, é cirurgia, não há outro. Há umas técnicas modernas em que se injeta uma espuma dentro das veias e elas fazem as veias colabar. O sangue que corre pelas veias externas da perna, que são essas que ficam entumecidas, alargadas nas varizes, corresponde a 5% do sangue total. Então, você pode acabar com as veias, que é o caso da cirurgia, que não faz diferença nenhuma para a circulação. O que se sabe em relação às varizes é que a gente andar pode à vontade, subir escada, fazer o que quiser. O que não pode é ficar em pé parado, porque aí o sangue tem que subir por válvulas que não seguram, ou ficar sentado. Andar o tempo todo é muito bom. E para aliviar mesmo, o que funciona? Deitar e colocar as pernas para cima. Não deixar as pernas para baixo de jeito nenhum. Bernardo, dores nas costas a ponto de travar e ter que tomar injeção. Pode acontecer por motivos emocionais? Pergunta da Julian ou da Júlia Nanini, tá tudo junto aqui. Olha, a gente sabe que os componentes emocionais, eles têm um papel importante, principalmente no, vamos chamar assim, de sensibilizar essa dor, sensibilizar os sintomas. Eles podem sim potencializar os sintomas. Que eles não apareceram somente por causa disso, é uma coisa um pouquinho complicada da gente dizer. Pode sim ter uma fonte de dor física associada a uma fonte de dor que a gente chama tecnicamente de psicossomática, que seria essa parte emocional. Existe sim essa relação. Agora, o que a gente sabe é que a relação dessa parte emocional deve se dar uma atenção especial quando a gente tem dor nas costas. Aí a gente tem que começar a explorar um leque de opções. Hoje em dia a gente consegue trabalhar muito bem, principalmente com essa parte de dor crônica nas costas, através desse modelo, né, que a gente chama de um modelo biopsicossocial, que é trabalhar não só o físico, né, trabalhar também essa parte cognitiva funcional dos pacientes. Mesmo porque, imagina, se você emocionalmente pudesse provocar dores nas costas, quem é que não enfrentou problemas emocionais até hoje, né? Exatamente. Toda vez que você ficasse triste, começava doendo as costas. Ele potencializa, né? Mas... Quer dizer, posso dizer que a percepção da dor que você já tem é que sofre a interferência de problemas emocionais.
Sim, a gente pode afirmar sim, né? Tanto é que a gente pode ter essa percepção de dor, ela pode vir por várias fontes, né? São vários tipos de dor, vamos falar assim, mas quer ver uma coisa que é muito recorrente? Falta de sono. A falta de sono, a privação do sono pode sensibilizar o nosso, vamos chamar de processador central aqui, para sentir dor, né? Então, uma pessoa muito estressada, vamos pegar uma pessoa com uma dor crônica nas costas, estresse de ambiente de trabalho, em casa, não consegue dormir, tudo isso são fatores que vão aumentar essa percepção, né? Vão deixar um pouco mais sensível para a dor. A Marlene Silva diz assim: tenho artrite reumatoide. A caminhada é boa para amenizar as dores que sinto nas articulações? Com certeza, né? O movimento, os pacientes com alguns problemas reumáticos, eles se beneficiam bastante com o movimento, porque já é uma característica, né, desses pacientes desenvolverem uma rigidez devido à patologia que já é instalada, uma patologia reumática. Então, o paciente bem medicado e controlado, a atividade física vai ser muito benéfica. Você falou em rigidez. Explica um pouco melhor o que é isso. Rigidez é simples. Uma coisa, quando a gente está... Imagina aqui, uma articulação, ela se move dessa forma. A rigidez, quando ela começa a ter uma dificuldade, como se eu fosse tremer assim, para mexer e não vai, mais duro, 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 e parece que vai parando. Isso seria uma rigidez articular, né? E isso acontece bastante nesses pacientes que se enquadram nas patologias reumáticas, né? Pergunta da Laís Camargo. Vocês poderiam falar sobre as dores em consequência do muito tempo que ficamos sentados na frente do computador? Eu estou quase me acostumando, ela põe entre aspas o acostumando, com as dores nas costas, ombro, braço, mas ultimamente estou com uma dor bem incômoda no meu olho. Estou associando ao uso constante do computador. Essa é uma coisa também recorrente, né? E eu acho que é bem legal a gente dar algumas dicas também. Essas dores, elas têm um fundo do imobilismo, né, e do sedentarismo, que a gente falou lá no início, e também, às vezes, até a própria ergonomia pode influenciar, não como fator que vai gerar alguma doença, mas como uma dor momentânea. Então, é como se a gente ficasse lendo um livro o tempo todo, cabeça para baixo, vai gerar uma dor muscular, não que isso vai gerar um problema, né? Futuramente eu vou ter uma hernia de disco porque eu leio muito livro. Não, que é o que tem se associado com o celular erroneamente hoje em dia, né? Explica melhor, porque isso é uma coisa que se ouve muito. Isso, né? Isso. Tem até um estudo brasileiro lá no grupo do Rio de Janeiro que mostrou que não está relacionado, não é um preditivo de lesão, ou seja, não é que vai ter lesão quem usa muito tempo o celular, né? Olhando para baixo. Existe um modelo biomecânico, né, só da mecânica, pelas cargas, que demonstra que você tem uma carga maior na cabeça quando olha para baixo, né, devido à ação da gravidade e várias coisas. Associou-se isso a futuras lesões. Até o momento a gente ainda não pode afirmar. Já pode afirmar que numa população específica não teve esse tipo de lesão a longo prazo. Não sei se eu consegui ser um pouco mais claro. Mas né? Porque isso é muitas vezes citado, que essa posição do celular, porque a cabeça fica muito mais pesada quando se põe para baixo. Sim. Cria uma tensão e aqui na coluna cervical, né? Vamos dizer, cérvico-torácica alta. Né? Sim, sim. E aí... Isso, muitas horas por dia nessa posição, não criam problemas? O que cria são essas dores momentâneas. Então, por exemplo, todo dia eu tô ali. Eu vou ter uma dor muscular, eu vou ter uma dor articular devido à posição, né? O que eu quis dizer também é que eu não posso falar assim, não, eu vou ter uma hérnia de disco, por exemplo, porque eu fico muito tempo com a cabeça para baixo. Né? Essa relação. Qual que é a hérnia de disco? A hérnia de disco é assim, a gente tem entre a coluna vertebral como se fosse um monte de ossos empilhados, né? E entre esses ossos ele tem uma estrutura que ela é uma fibrocartilagem, uma estrutura mole, tem uma composição de água, inclusive mais no meio dela existe um núcleo, que ele tem uma composição mais gelatinosa. Esse núcleo, muitas vezes, ele migra um pouquinho mais para a periferia desse disco, então como se ele tivesse aqui, ele migra um pouquinho para fora, e aí ele acaba herniando, saindo um pedacinho para fora. Essa é uma alteração natural, né, que todo mundo vai ter. Não necessariamente quem tem hérnia de disco tem dor. Né? Já existem alguns estudos com mais de 3.000 pacientes que não têm sintoma, quando faz a radiografia vê que tem uma hérnia de disco. Fala,
Que loucura é essa? Aí, o que a gente sabe é que é uma relação natural, né? Então, se eu tenho mais de 50 anos de idade, eu tenho mais de 50, 60% de probabilidade de fazer um exame de imagem e achar uma degeneração discal, alguma coisa assim, que é justamente o desgaste natural, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar é, se a nossa pele envelhece, né? Por que dentro do corpo também não vai envelhecer? Né? Então isso é uma hérnia de disco. Quando é que você acha que uma hérnia de disco está no nível e deve ser tratada pelos fisioterapeutas e quando está na hora de fazer uma cirurgia para resolver o problema? Excelente, excelente. Hoje em dia se preconiza que mais de 90% dos casos devem ser submetidos ao tratamento não cirúrgico primariamente. Né? Por quê? Follow-up, ou seja, acompanhamento a longo prazo de pacientes que fizeram tratamento não cirúrgico e cirúrgico, os resultados são semelhantes ou superiores aos não cirúrgicos. Tem pacientes que precisam ser de imediato. Então, por exemplo, o paciente que tem uma hérnia de disco lombar, que está fazendo uma compressão muito grande nos nervos, que aí ele perde força total na perna, não tem mais reflexo e até mesmo começa a perder urina, não tem controle de esfíncter, que a gente chama. Esse é um caso que seria o mais grave. A bandeira vermelha que nós chamamos é assim, ó, é direto para a cirurgia. A fisioterapia não vai fazer milagre nesse caso, não adianta insistir, a gente vai prejudicar o paciente. Agora, se o paciente só tem uma irradiação, tem uma leve perda de força, uma leve perda de reflexo, tem vários outros fatores funcionais que estão envolvidos, esse paciente ele deve tentar o tratamento conservador primeiro, com fisioterapia especializada. Né? Eu falo isso porque, infelizmente, às vezes se a gente fizer um tratamento que não é adequado, realmente não vai melhorar. Tá? Então, o momento da cirurgia é só quando tem uma cirurgia imediata, é só quando tem alguma coisa grave que nem essa que eu falei, perda de urina ou perda de reflexo muito grande, perda de força muito grande, né? Senão não recupera mais. Né? Aí faz o tratamento conservador. Se o tratamento conservador com as técnicas adequadas não surtir efeito, deve se reavaliar e aí sim ver se precisa fazer um outro procedimento ou não. E esse tratamento conservador com as técnicas adequadas, como você disse, tem que objetivo? O que eles podem fazer para melhorar uma coisa que é o disco que está inflamado ali e que as vértebras comprimem e agravam a inflamação? Sim, uma coisa que acontece, o nosso disco ele tem a mobilidade, né? Então ele normalmente, como qualquer outra parte do corpo, tem um movimento normal e adaptação dele para a carga. Quando eu tenho uma hérnia, uma protusão, eu tenho uma alteração nessa mobilidade, né? Que aí gera essa compressão, pode encostar lá no nervo. Só que a herniação ela tem uma regressão natural. Então a gente sabe que em casos agudos, por exemplo, existe uma regressão natural num período de 6 semanas. Isso desencosta um pouco do nervo e diminui a inflamação, se é que está encostando ali no nervo. Na fisioterapia, o paciente ele vai ser submetido a uma avaliação funcional bem rigorosa para entender qual função que está prejudicada. Vamos pegar mais de 70% dos casos, por exemplo, com irradiação para a perna, eles têm prejudicado o quê? Fazer a extensão da coluna lombar, por exemplo, né? Trazer o corpo lá para trás. Trouxe lá para trás, fisga e vai lá para a perna. Existem algumas técnicas específicas, por exemplo, que a gente trabalha com movimento, né? Com progressão de movimento, que essa sensação, essa irradiação que sai da lombar e vai até a perna, começa a ocorrer o efeito que a gente chama de centralização. Essa irradiação ela começa a subir, da perna vai para a coxa, da coxa vai para o glúteo, para a lombar, que é a parte central. Essa centralização dos sintomas, futuramente ele vai desaparecer. Então esse é um dos princípios que a gente trabalha com pacientes que têm irradiação, a dor ciática, por exemplo. Né? Estruturalmente no disco, pode ser que nós não estamos mudando nada, mas se a função retoma e diminui e zera a dor, é o que a gente preconiza. Né? E o paciente consegue viver normalmente. Né? A gente sabe que a taxa de recorrência, tanto cirúrgica quanto não cirúrgica, é uma média de 2, 3 anos. Né? Então, é mais fácil para o paciente lidar com esses sintomas a partir do momento que ele aprende também, que na fisioterapia a gente tem que educar o paciente. Isso é uma coisa que a gente preconiza bastante. Não só a educação, né, como a ação, mas a educação tem que estar presente no tratamento. Agora, quando você é procurado por um homem ou por uma mulher que chega
arqueado no consultório, às vezes com a bengala, eu estou travado, uma dor muito forte, eu me mexo, dói, eu venho às vezes de cadeira de rodas, etc. Como é que você se orienta para dizer, olha, esse é um caso que tem indicação de fisioterapia ou tem que ir para um pronto-socorro de ortopedia? Isso, a primeira coisa, o histórico, o que está acontecendo? Já no histórico eu consigo eliminar algumas, que eu falei anteriormente, de bandeiras vermelhas, né? Coisas que seriam mais graves. Por exemplo, paciente idoso que está arqueado, mas encosta em alguma coisa e dói, opa, vamos investigar se não tem uma fratura torácica? Primeira coisa, a gente nem prossegue. Né? Então, no histórico, a gente já consegue identificar algumas coisas. Se passou nessa primeira triagem no histórico, a gente vai, através de do exame físico detalhado, entender quais as funções estão prejudicadas. Então, a gente já sabe que pacientes que apresentam uma perda de reflexo grande, por exemplo, e uma perda motora importante, junto com outros fatores associados, já são pacientes que não têm que fazer fisioterapia, né? Que não vão melhorar. O prognóstico é ruim. Agora, por exemplo, se um paciente chega arqueado, com essa dor na perna, eu começo a trabalhar com algumas posições, inclusive na avaliação, e eu consigo modificar esse sintoma, é um sinal de um bom desfecho. O que é isso? Ou seja, ele tem uma chance de melhorar grande, então deve insistir no tratamento conservador, porque ele tem um bom prognóstico. Então, basicamente, através de uma triagem muito bem feita e investigando bem a história prévia, ver se não tem alguma coisa a mais, e relacionando isso com os sintomas clínicos. Se tiver necessidade, a gente utiliza também o exame de imagem, só para guiar e para descartar alguma outra patologia grave. Tem pessoas que falam assim, eu estou com uma dor nas costas, queria fazer uma ressonância magnética da coluna. Como é que você... Eu me guio pelas recomendações mundiais, né? Esse ano a gente teve um consenso muito grande num grande periódico aí da área de saúde, que é um jornal onde a gente consegue se atualizar. E o consenso é não realizar excesso de exame de imagem, porque o exame de imagem não está diretamente relacionado aos sintomas, que é aquilo que a gente comentou também. Eu tenho um desgaste no disco e tal, é por isso que eu tenho dor. Não, calma, não necessariamente. A gente sabe que muita gente tem esse desgaste e não tem a dor. Então, o excesso de exame, muitas vezes, pode prejudicar o paciente. Já tem estudo mostrando que pacientes quando comparado grupos de pacientes com a mesma patologia, com dor nas costas ou dor na perna, o grupo que foi fazendo o mesmo tratamento, o grupo que fez o tratamento sem olhar a imagem, teve uma melhora. O grupo que ficou olhando a imagem, foi enfatizado a imagem, tiveram melhora, mas comparado com o grupo que não teve esse excesso de imagem, o resultado do grupo que não usou a imagem foi melhor, para as mesmas coisas. Então, são esses fatores que nos levam a não necessitar tanto do exame de imagem, porque, primeiro, que o exame de imagem é um exame complementar, não é um exame de diagnóstico, até para não levar ao erro. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que as pessoas, quem trabalha bastante, principalmente com coluna, tem trabalhado muito em cima disso, tanto médicos, fisioterapeutas, e isso é muito bacana, porque quem vai ser beneficiado nisso aí é o paciente. Bernardo, tem uma pergunta aqui da Liz Mello. Qual o tipo de manejo médico para tratar a dor de um paciente que é alérgico a diversos analgésicos e anti-inflamatórios, sem que sejam medicamentos opioides? A gente tem que... Essa ficou bem no ar, né? A gente fica meio... Mas é assim, os pacientes, eu vou classificar esse paciente, eu vou colocar uma hipótese de um paciente com dor crônica, né? A gente sabe que o efeito, o exercício aeróbico, por exemplo, tem um efeito analgésico importante, né? Até melhor que os opioides, por exemplo, que graças a Deus no Brasil não se usa muito, mas nos Estados Unidos é uma das principais causas de morte. Epidemia, né? Então, a gente trabalhar um pouco com exposição gradual às atividades e começar a construir uma atividade física mais direcionada é um excelente caminho para quem sofre com dor crônica. Tem a pergunta aqui da Shirley Medeiros. Como tratar e lidar com a dor intensa e crescente de joanetes e planta dos pés? A joanete a gente sabe que existe também uma influência genética, né? E ela pode ser progressiva, porque vai tendo uma lacidão da parte ligamentar e também do pé. E essa dor, geralmente a dor que vem
para a parte de baixo do pé é uma dor compensatória da mecânica, né? O tratamento ele é basicamente baseado em exercícios de fortalecimento e controle motor da região do pé, de tornozelo, e em alguns casos até do quadril, para ajudar a controlar principalmente a rotação interna, quando os membros começam a rodar para dentro assim da coxa, né? Então a gente acaba fazendo, vamos falar assim, segurar um pouco na cintura também para aliviar lá embaixo. E num caso mais avançado, existem também as palmilhas específicas ou algumas órteses que podem ajudar no posicionamento do pé, podem ajudar também no alívio desses sintomas. A Ana Rudeski pergunta, é possível melhorar de dores fortes no joelho apenas com exercícios físicos que fortaleçam a musculatura e perda de peso ou necessariamente tem que haver uma intervenção cirúrgica? Isso é um problema tão prevalente, né? Tão frequente, né? Pessoas com dor no joelho. Sim, não, isso é muito alta a incidência mesmo, né? E querendo ou não, joelho e quadril, lógico, coluna também, mas joelho e quadril impede muitas coisas, né? Às vezes você vai subir uma escada e não consegue, né? Ela falou da obesidade, esse é um fator importante quando a gente fala de joelho e quadril. Diferentemente da coluna, a redução do peso influencia bastante na redução da dor em pacientes de joelho e de quadril, né? O fortalecimento vai ajudar, sim. É semelhante ao que eu comentei lá do caso da artrose. Existe um processo de inibição da musculatura, ou seja, a musculatura ela perde essa capacidade de contrair tudo que ela pode contrair e aí ela não consegue fazer a função articular, né, adequadamente. E isso aumenta a sobrecarga. Então, como se a gente fizesse o trabalho muscular para fazer como se fosse um amortecimento melhor, né, na função da articulação. O que acontece às vezes é que eu preciso de um trabalho, em alguns casos, um trabalho com fortalecimento iniciando na fisioterapia, porque eu preciso de angulações específicas e recursos específicos para ativar essa musculatura, né? Que às vezes ela vai fazer um exercício que teoricamente é benéfico, só que a angulação pode aumentar a sobrecarga no joelho articular. Eu estou fortalecendo o músculo, mas estou aumentando a sobrecarga articular, eu vou ter dor tardia, né? Então eu consigo fortalecer. Existem técnicas que eu consigo fortalecer sem aumentar a sobrecarga articular. Né? E, por outro lado, você não acha que existe também um agravamento, porque a pessoa tem dor no joelho. Quando anda, o joelho dói. Sobe escada, o joelho dói. A tendência dela é tirar o peso dessa perna, não é? E Sim. jogar na outra. Uhum. E o fato de tirar o peso na perna também não vai fazer uma atrofia maior dos músculos? O desuso, né? Isso a gente já encaixa no desuso. Ela vai começar a não usar mais e vai começar, sim, a ter uma atrofia muscular, podendo até sobrecarregar o outro membro. Oposto, né? Isso aí acontece, sim, com frequência, com certeza. Tem a pergunta da Gica Camargo. Olá, bom dia. Boa tarde ou boa noite, né? A mulher no climatério pode desenvolver dores musculares e nas articulações? Pode, né? A gente sabe da influência hormonal no nosso corpo, né? Inclusive para ganho e perda de massa muscular, né? Então, a paciente, quando ela estiver bem orientada, junto com o seu médico e com um profissional que possa prescrever o exercício, vai ajudar nesses sintomas, sim. Pergunta do Bruno Amil. Aumento de massa magra pode diminuir dores lombares em pacientes com desvios posturais? Pode. Começa explicando o que é massa magra, Bernardo. Massa magra é o que a gente tem, seria os nossos músculos, né? É o que faz a gente movimentar. Então vamos ser bem simplórios, assim, bem simples, né? Massa magra seria a parte muscular e massa gorda seria a gordura, o excesso, que é o desuso que a gente tem ali, ou o acúmulo, né? Então a massa magra seria o que realmente funciona ali do nosso corpo e da musculatura. Esse aumento de massa magra pode sim, né, ajudar nos sintomas da dor lombar, não somente sozinho, né? A gente sabe que existem pacientes que a dor ela é proveniente, ela vem justamente pela falta de força e falta de controle dessa região. O que seria esse controle? A musculatura funcionar do jeito que ela tem que funcionar para sentar, levantar, andar, né? Então, e os desvios posturais, tem que ver se realmente os desvios estão influenciando na dor, né? Nem todo mundo é perfeito, tem a coluna retinha, sem desvio nenhum, né? Um pouquinho de escoliose, um pouquinho de
de alteração na curvatura da coluna é normal, né, em todo mundo. Então, primeiro eu vejo se esses desvios realmente são importantes ou devem ser considerados para os sintomas, e depois eu vejo se esse paciente ele vai se beneficiar com um aumento, com ganho de força, se é isso que ele está precisando. Né? Uma coisa que acontece também, infelizmente, muita gente só acha que ganhar força é o que vai aliviar a dor na lombar, por exemplo. E não é bem por aí. Às vezes um paciente atleta que já tem muita força, ele precisa diminuir um pouco essa ativação momentaneamente e depois reequilibrar. É uma abordagem que pode ser feita. Tem uma pergunta do Cleiton, guitarrista. Ele pergunta, fale sobre a coluna urgente, quiropraxia, resolve mesmo? Explica o que é a quiropraxia, em que ela se baseia, Bernardo, a quiropraxia ela é uma filosofia, né, de tratamento, assim como a osteopatia, que seria uma outra vertente. Basicamente, a quiropraxia ela se baseia em manipulação vertebral, que é chamado dos ajustes, né? Quando então, não que saiu fora do lugar a vértebra, isso não, mas às vezes essa vértebra está numa posição, a quiropraxia se baseia pela posição articular que não está realizando o movimento, um bloqueio. Então, através de uma manipulação articular, se restabelece esse movimento e aliviam as dores. Trazendo um pouquinho para a área um pouco mais da ciência, um pouco mais de estudo, a quiropraxia sim é benéfica para quem tem dores nas costas, só que não para todo mundo, assim como outras técnicas. Né? Nenhuma técnica é soberana, eu estou classificando a filosofia como uma técnica, mas nenhum procedimento é soberano para dor nas costas. Né? Então, tem paciente que vai se beneficiar? Tem. Né? O paciente com uma manipulação articular, principalmente com os sintomas com menos de 30 dias, esses pacientes vão se beneficiar sim. Agora, às vezes um paciente com dor crônica não vai se beneficiar tanto. Às vezes se beneficia com a quiropraxia em associação com exercícios, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. É não somente uma técnica, é uma técnica eficaz, sim, para quem tem indicação. Aí é legal. Né? Pergunta da Sara Borges. Hérnia de disco. Mesmo em tratamento, é normal sentir dores o tempo todo? Isso pode acontecer porque os sintomas a gente chama de intermitente, né? Ou seja, às vezes aparece, às vezes diminui. Né? Eu comentei anteriormente sobre o fenômeno de centralização, aquela dor que está na perna, por exemplo, e vai subindo até chegar na região lombar. Então, às vezes acontece, às vezes você está bem e de repente tem um pico de dor. Né? O tratamento da fisioterapia, a gente sempre vai olhar para a função do paciente e para a qualidade de vida. Então, a principal função é controlar essa intermitência, diminuir esses picos de dor. E dessa forma vai diminuindo os sintomas. Né? Eu até usei esse exemplo com uma paciente hoje cedo, que ela falou, pô, mas eu senti dor e tal. Eu falei, não, olha, a gente tem que pensar o seguinte, você tinha dor e não se movimentava. Hoje em dia, se você tem dor, a dor está reduzida e você se movimenta e faz suas coisas no dia a dia em casa. Então, a dor ela vai diminuir ao longo do tempo, ao longo do tratamento. Então, provavelmente é o que vai acontecer com essa pergunta, né? Com a pessoa que fez essa pergunta. E tem a pergunta aqui da Edna, que diz, Edna P.N. O que fazer com as dores nas articulações que restam após mais de 2 anos da chikungunya? Tem bastante coisa envolvida aí, né? As dores articulares, a gente sabe, assim como os pacientes que têm pós-dengue, né? Eles têm uma dor no corpo que a priori, a gente deve combater com a atividade física, manter um pouco a mobilidade do corpo, evitar o sedentarismo, e aí ver se esses sintomas vão realmente responder bem a esse tipo de intervenção e sempre fazer um acompanhamento, ver se não tem nenhuma recidiva, que às vezes pode acontecer. Tá? Uma coisa importante lembrar que quando você pega quem teve infecção pelo vírus chikungunya, se você acompanha durante 1 ano, o chikungunya dá dores articulares, né? Se você acompanha durante 1 ano, 50% daqueles que chegam 1 ano depois da infecção têm dores articulares ainda. E alguns carregam essas dores por muito tempo. Para encerrar, Bernardo, eu queria conversar com você sobre a sua visão. Olha, nós
durante toda a evolução dos hominídeos, desde que surgiram na África 6 milhões de anos atrás, sempre nos movimentamos, né? Nós contávamos com as nossas pernas e os nossos braços para sobreviver, o que implicava em sair atrás de caça, subir em árvores, coletar frutos, abaixar, levantar para colher tubérculos, levar para a caverna, alimentar as nossas famílias. Hoje, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos a possibilidade de ganhar a vida assim, como estamos nós dois, sentados. Quais são os inconvenientes e as consequências a longo prazo da gente passar a vida assim, sentado numa cadeira? Passar a vida sem se movimentar e no sedentarismo total, né? Olha, a gente pode ter até influência na parte circulatória do nosso corpo, né? O que vai levar, às vezes, alguns nutrientes aí para nutrir a parte muscular, que é o que faz a gente se movimentar, vai estar prejudicado, né? O nosso corpo, como ele fica somente em uma posição, pode ser que eu tenha até alteração postural a longo prazo, pode ser que aconteça, sim, né? Às vezes o que a gente chama de encurtamento, ou seja, a musculatura que ela devia fazer isso aqui, ela só faz isso aqui, né? Isso pode gerar a longo prazo, sim, né? Dá para trabalhar, dá, mas precisa sair do sedentarismo. Então, a minha visão é que a gente, tudo bem. O estilo de vida hoje em dia está um pouco mais sedentário, até pelas facilidades, né? Hoje em dia, a gente não precisa caçar, né? A gente aperta no aplicativo, a caça chega, a gente só pega na porta, né? Então, a gente consegue, sim, conviver com essas mudanças, desde que nós tenhamos uma regra ou uma rotina de atividade física, se possível, diária, né? Ou mesmo em casa. Olha, antes de eu ir trabalhar, me movimento um pouco, 20 minutinhos, alguma coisa para a gente começar a sair do sedentarismo, né? A gente tem, a OMS recomenda 150 minutos semanais para sair do sedentarismo. O que é bem pouco. É bem pouco, então é o mínimo que a gente pode fazer para sair do sedentarismo e evitar as consequências de dor muscular, dor articular ou outras coisas que podem ser geradas pelo nosso sedentarismo aí da vida moderna, né? Bernardo, muito obrigado. Foi um prazer. Nós conversamos com o Bernardo Sampaio, que é fisioterapeuta e diretor regional da Associação Brasileira de... E agora? Reabilitação e coluna. Reabilitação e coluna. Muito obrigado.